Fala, galera, impactados, estamos aqui, mais um episódio top. Ó, a mesa tá pesada, essa mesa aqui é aço puro, porque tá pesada. E hoje, nosso amigo Gilberto não está mais como entrevistador, tá aqui como convidado também, agora candidato a deputado estadual, né, Gilberto? Obrigado. E estamos aqui, ó, cara de peso. Deus Pastor abençoe. Samuel Pereira. Deus abençoe a todos os participantes. Deus abençoe você que nos acompanha e que esse episódio louve o nome do Senhor. Amém? Agora estamos aqui, essa dupla aqui, apresentando para vocês. E nosso convidado especial, cara top, hein? Nacionalmente conhecido, uma honra para a gente estar aqui. Apresenta o nosso... Deputado Federal Sócrates Cavalcante. Deus abençoe o senhor. Pastor Samuel Pereira, uma alegria estar com você, com essa galera toda aqui, com Gil Negão. Esse negócio de Gilberto, nós vamos deixar para dentro da igreja para outros momentos. Agora, Gil Negão. Gil Negão, porque é nosso candidato a deputado estadual. É uma alegria estar aqui com vocês, a gente poder conversar sobre o Brasil, sobre Rio de Janeiro, sobre o reino de Deus, sobre o que vocês quiserem. E estar ao seu lado aqui, Gil, é uma honra muito grande. E conhecer hoje o pastor Samuel Pereira. A honra é nossa. É minha, principalmente. O prazer é recíproco. O prazer é recíproco e a gente está aqui para bater um papo legal aí com essa galera da internet, que é uma galera muito que procura informação, que procura saber verdades, e a gente está aqui para falar a verdade, porque a Bíblia é muito clara, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lógico que eu não vou fazer exegese errada em frente a um colega pastor, essa verdade está se referindo a Cristo, não é? Mas ela também se aplica analogicamente à verdade que liberta, porque para falar mentira a gente tem muito, na internet mais ainda, para caluniar, difamar, a gente tem uns montes, mas para falar a verdade é um programa como esse aqui no Impactados. Obrigado pelo convite. Muito forte. Aproveitando o gancho, o senhor já começou falando de forma muito objetiva, dá para ver o trabalho que o senhor faz lá, o senhor é essa mesma pessoa aqui. Isso é extraordinário e que Deus conserve o seu caráter. Mas o senhor começou falando sobre verdade e para nós aqui, que estamos do outro lado da tela, assistindo os movimentos políticos, eu fico pensativo e eu quero fazer essa pergunta ao senhor que é um homem experiente. Hoje uma pessoa... Eu acho até interessante que quando fala de direita, é extrema-direita, e quando fala de esquerda, é esquerda. Até parece que não tem extrema-esquerda. Sim. Para mim, eu inclusive acho que não tem extremo nenhum. Para mim, é direita e esquerda. É igual está no mundo todo, é o que ficou no Brasil. Está começando a democracia brasileira a se consolidar como todas do mundo. Você tem a direita e a esquerda. É mais extremo, menos extremo. Isso, para mim, tudo é vão. O que vale é o conceito ideológico. E a direita e a esquerda, não tem outro. E por que essa condenação da direita, essa perseguição tão grande quando nós falamos de coisas que representam a maior parte das pessoas, a maior parte dos brasileiros são conservadores em geral. Elas são a princípios, valores, e quando nós falamos de direita, tem sempre esse rótulo de extrema-direita. Por que isso existe hoje? Bom, nós temos dois fatores que pesam nisso para mim. Primeiro, nós temos uma democracia jovem, termos vindo do regime militar. E associavam muito o regime militar à extrema-direita, não é? E aí agora nós temos um segundo fenômeno, que foi um presidente que chegou com as bandeiras claras da direita, que foi Jair Messias Bolsonaro em 2018, que também era militar. Então associaram as duas coisas, mas as pessoas esquecem que ele é um militar da reserva, que ele foi vereador em 1990, que ele tinha 7 mandatos disputados de deputado federal antes de virar presidente da República. Uma pessoa que se submete ao escrutínio secreto é uma pessoa com valores democráticos. Então, assim, é porque ele era um ex-militar, era direita e virou um fenômeno político, assim como a gente, infelizmente, tem que reconhecer que do lado do campo da esquerda a gente tem outro fenômeno político, que é o descondenado que está aí, o presidente da República. E isso incomodou. Então, esses dois fatores, não é? Nós temos vindo aí de um regime militar muito associado, que era o regime à direita, que só virou regime militar
para impedir um golpe do proletariado, dos comunistas em 1964, e que essa intervenção militar veio autorizada pelo Congresso Nacional, porque era um perigo naquela época. A história é clara. Agora, a esquerda gosta de contar outra história, porque eles sempre sonharam em implementar o regime comunista socialista no Brasil. Era um sonho deles para o mundo, que não conseguiram, porque onde o comunismo entrou, acabou-se totalmente com o país onde eles entraram. Cortina de ferro nos países lá do leste europeu, não é? Todos os países, e Cuba é o único que ainda resiste que está aquele país acabado aos frangalhos, como a gente vê. Como se sustenta o movimento de esquerda, tendo em vista que os resultados, como o senhor disse, por onde passa deixa um rastro de destruição. Mas o discurso é politicamente aceitável para muitos, é populista. Esse discurso que conecta com muita gente, será que a esquerda continua se sustentando mais tempo com esse discurso, ou em algum determinado momento a população vai se despertar? Porque uma coisa é fato. Os últimos 4, 5 anos aqui, os últimos 4 anos aqui no Rio de Janeiro, segurança pública colapsou. Colapsou. Em qualquer região, desde Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, qualquer lugar do Rio de Janeiro, o carioca não tem paz de andar. Então, diante de fatos que nós vivemos isso, nós experimentamos isso, será que esse discurso ainda da esquerda se sustenta por muito tempo? Pergunto ao senhor, porque o senhor conhece os bastidores da política. Meu pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente é brasileiro e temos que assumir as nossas características culturais. Primeiro, com relação à violência no Rio de Janeiro, é uma realidade, eu concordo e assino embaixo com o que o senhor fala, mas, tristemente, os piores índices de violência do Brasil não estão no Rio. Estão nos estados do Nordeste. É verdade. Tem um amigo que mora em Fortaleza, ele diz isso pra mim. Não, Fortaleza hoje é o pior lugar do Brasil. É o pior lugar do... Depois Bahia. Ouvimos tantas coisas da Bahia. Então, assim, ambos governados pelo PT no estado, tá? O Rio tem uma característica de relevo, de história de comandos de crime organizado já histórica também, e que está num momento muito ruim. Aliás, nós estamos há 4 meses sem governador, estamos com um desembargador que sentou na cadeira. Isso não começou agora, são muitos anos. Isso já vem histórico, não é? Acho que nós não temos os piores índices do Brasil, graças a Deus, porque neste meio tempo ainda passou algumas pessoas que ainda fizeram alguma coisa por segurança pública. Apesar do problema do Rio ser seríssimo. Não estou subestimando a questão da ocupação de territórios. E aí a gente tem que incluir crime organizado, que são as facções Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, tudo que tem aqui no Rio, e também as milícias, que são 2 problemas que a gente tem que enfrentar. Não dá para achar a milícia coisa menos pior. Não, é tudo ruim. É tudo ruim. Milícia e crime organizado, para mim, tem que ser combatido de frente. Eu não estou minimizando isso. Mas só é bom lembrar que os piores resultados estão no Nordeste. Isso é verdade. As notícias mostram isso. Não estão aqui. Porque a gente tem... O nosso problema vira um problema maior do que os dos demais. Na verdade, o nosso problema no estado do Rio ainda é um pouquinho menor do que no Nordeste. E isso se deve a um fator. Lamentavelmente, o governo federal, desde que o descondenado voltou para a cadeira, em 22, o atual presidente da República, ele minimiza a questão de segurança pública, quando fala que o traficante é vítima do usuário, quando aí, fala... Como é que fala um negócio desse? O menino rouba para comprar uma cervejinha. Rouba o celular para comprar uma cervejinha. Então, assim, o governo federal... Me perdoe, isso não é uma fala de um cidadão comum. Não, é fala do presidente da República. Isso é muito sério. Então, assim, e vamos ser mais sinceros, o atual presidente da República foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, roubou dinheiro dos brasileiros, foi condenado em todas as instâncias. Ele está lá agora porque arrumou um amiguinho do STF que disse que o foro não era Curitiba e o descondenou. Se um ladrão está sentado na cadeira máxima de presidente da República... O que você espera do resto? Lamentavelmente, ele não tem autoridade moral para falar de crime organizado. Então, esse é o problema do atual momento em que o Brasil vive. Eu, de verdade, concluindo a sua pergunta que você me fez, não vejo autoridade moral na esquerda para resolver o problema de segurança pública no Brasil, porque eles já estão aí há 20 anos, nunca resolveram, não vão resolver agora. Sim.
Se você, cidadão que está em casa, e aí eu vou aproveitar essa câmera aqui para dirigir, para falar para ele, se você, cidadão de bem que está na sua casa e tem sofrido com assaltos, com violência, você precisa conscientemente, em outubro, mudar os destinos do Brasil. Porque com a esquerda que está aí há 20 anos só piorou e vai continuar piorando a questão da segurança pública. Se isso te incomoda, vamos buscar mudar os destinos do Brasil, porque eles não têm capacidade de resolver esse problema. Então o discurso da esquerda, para mim, ficou obsoleto. Nós temos um presidente idoso, idade não é nenhum demérito, mas a idade pesa no ser humano. E o pior, quem é o sucessor de Lula? Não tem ninguém. Ele não fez sucessor. Diferente da direita. Bolsonaro lá esteve, um mandato só, e aí você tem as gerações... Sim. As gerações que ele criou. Prova a liderança do ex-presidente. Né? Do ex-presidente. Ó, você tem a geração de Tarcísio, você tem não é? Que é do mesmo grupo político, que é ali a faixa dos 50 e poucos anos. Depois dessa geração, você tem uma geração aí intermediária como a própria Michele Bolsonaro, que tem 40 e algo de anos, que é uma liderança nacional hoje. E depois disso você tem a safra dos garotos, que eu digo garoto porque são meus liderados lá na Câmara, Nicolas, o André Fernandes no Ceará. Então, assim, a gente tem linha sucessória para a cadeia presidencial 3 gerações consecutivas. Quem do Lula? Aí você ouve, quando mal ouve, Haddad. O cara que saiu mal avaliado da prefeitura, não conseguiu se reeleger, é o pior ministro da economia da história, o pior ministro da educação quando foi ministro da educação. Então, assim, um desastre. E não tem outro nome. Então, esse é o Lula. Então, a esquerda, para mim, está fadada ao fracasso muito breve. Espero que seja em 2026. Estamos lutando e acreditamos por um novo momento para o Brasil. No ponto de vista do senhor, que conhece mais uma vez os interiores da política, nós estamos a um passo de quê? A nível colapso. Porque a economia está sendo destruída. O Brasil está sendo erosão em todos os aspectos, desde democracia, financeiro, familiar, valores, segurança pública. O brasileiro está a um passo de quê? É duro te falar, mas eu acho que nós estamos com a democracia em frangalhos. E eu temo pela nossa democracia. Porque um país onde você tem 70 milhões, 80 milhões talvez, de brasileiros vivendo de projetos sociais do governo, isso é um desesperador. E o pior, quando eles manipulam tantos dados que fala que só tem 4% de desemprego no Brasil. Ora, você não precisa ser matemático, não. Calcula comigo. Se são 4% desempregados de 210 milhões, 4% de 210 milhões, se eu não sou muito bom de matemática, mais 4 vezes 2, 8. Daria aí 8, 9 milhões no máximo de desempregados. Você tem 80 milhões recebendo planos sociais do governo. Esse pessoal é empregado? Não. Se recebe Bolsa Família, que é auxílio gás, não sei o quê, é porque ele não está trabalhando. São classificados nos dados como empregados. De dados. Eu estou te provando aqui. Os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, eles dizem que o Brasil vive o pleno emprego. Qual pleno emprego? 4% só de pessoas desempregadas. Ué, se você tem 80 milhões de pessoas recebendo auxílio do governo, 80 milhões de 210, para mim, é 40%. 40% de pessoas não estão empregadas. Isso, eu não sou economista, mas acredito que matematicamente isso não é sustentável. Não é sustentável. É matemática simples. Aqui é óbvio. Eu estou falando do óbvio. Então estão enganando o povo brasileiro para falar que existe pleno emprego. Não existe, existe pleno Estado. A esquerda. E aí, isso gera o problema do déficit da dívida pública, que já estão passando de 80%. Daqui a pouco, nós somos desclassificados das economias do mundo. Porque quando você chega a 90% da dívida interna de um país, esse país se torna insustentável, não paga nada, sai do mercado financeiro. Nós estamos muito próximo disso e o povo brasileiro ainda não entendeu por causa dessa dependência de planos sociais do governo, porque o cara que está no Bolsa Família acha que o pai dos pobres é o descondenado. E para mim não tem nada disso. Vou fazer uma pergunta atrelada a isso. O que acontece? A gente fala do pessoal que recebe Bolsa Família, é um pessoal que geralmente classe social mais baixa, às vezes com menos estudo, mas a gente vê que não é tanto assim. O que leva
a um pessoal estudado, de classe social elevada, defender esses tipos de pauta, esses tipos de ideologia, sabendo que o país está caminhando para uma situação de frangalhos? Bom, aí eu vou entrar até um pouco no nosso mundo. Você tem razão. Não é só gente de baixo poder aquisitivo que os mais pobres... A gente tem até medo, nós que somos mais à direita, tem medo de chamar os pobres de pobre. E eles chamam... E o pobre não tem problema com isso. A prova é que, como a esquerda chama os pobres de pobre, e eles continuam votando nele. Então, chamar pobre de pobre não é ofensivo. Se fosse, a esquerda não fazia isso. A esquerda faz isso porque eles sabem por que fazem. Porque isso aproxima. Uhum. Tem muito pobre que gosta de ser chamado de pobre para que ele seja lembrado. É o contrário. Aí, nós da direita arrumamos uns nomezinhos para não ser ofensivo. Menos favorecido. A gente arruma... Um malabarismo para sobreviver num ambiente político contaminado por um sistema que tenta dividir as pessoas e colocar um contra o outro. É desse jeito. Então, vamos lá. Só para concluir aqui também o que ele está falando, eu digo que a gente tem que ter autocrítica. Nós da direita, nós conservadores, temos que ter autocrítica. Eu vou falar do mundo evangélico. Nosso mundo, que a gente conhece bem, todos nós 4 somos evangélicos, estamos aqui nessa mesa. Nós temos 20% de evangélico que vota com o PT ainda. 20%. Com a esquerda. 20%. 20%. Infelizmente. E vou te dizer, a maioria deles sabe de quais denominações são? Batistas, luteranas, presbiterianos, são os mais intelectuais. Porque existe uma classe intelectual metida a besta que acredita nos manuais de Stalin, de Lenin, dessa tralha todinha. E eu lá na adolescência, logo depois da redemocratização, eu fui esquerdista. Então já li essa tralha toda. Na leitura, a esquerda é um discurso muito parecido com o cristianismo. Dividir, socialismo, ajudar, compaixão com o mais pobre. Isso é a vida cristã. Mas na prática, o que eles querem ensinar... Eles querem dividir, ajudar, mas fortalecendo uma figura chamada Estado. E o Estado não é nada sem o cidadão, porque o Estado não gera R$1. Quem gera o Estado são impostos, que são de quem? De cidadãos. Aí eles querem gerar aqui uma figura superpoderosa para imprimir. Isso aqui como total sobre indivíduos. É o erro. Porque Deus, quando formou o ser humano, ele não nos formou para sermos massa de manobra. Ele nos deu. A maior dádiva que Deus deu ao ser humano depois da vida chama-se livre-arbítrio. Nós somos livres, dado por Deus. Para quê? Para fazer da nossa vida o que quiser, inclusive até pecar. Deus nos garantiu isso. A esquerda não quer dar liberdade a ninguém. Eles querem te formatar no modelo de Estado. Você refere que o propósito final, o alvo final da esquerda é o controle social. Lógico, é isso aí mesmo. O que a esquerda quer chegar é o controle social de comandar ao seu bel prazer, com seus valores, com sua cultura, com a sua maneira de pensar, toda a massa de pessoas. Eles querem chegar a isso. Isso é algo inconsciente do movimento ou existem mentes que por trás dos movimentos conseguem estabelecer esses objetivos? Isso é claro? Isso é claro, é só ler a história do socialismo no mundo. Estou dando nomes aqui de literatura que qualquer um pode ler. Isso já aconteceu em outra época. Sim. O que mudou foi a tática. Porque lá atrás eles quiseram implementar o socialismo e o comunismo com armas. Tomando estados, cortina de ferro nos países. Hoje não. Hoje eles descobriram que é através da revolução cultural. Aí é por isso que nós temos, lamentavelmente, 90% dos educadores do Brasil de esquerda. Lamentavelmente, 80% do jornalismo brasileiro de esquerda. Lamentavelmente, aí nós temos, eles entram nesses sindicatos, é quase tudo deles. Aí eles entram numa outra área agora, que são os conselhos de classe. Psicólogos, Conselho Federal de Medicina, OAB, eles vão trabalhando tudo isso para fazer o controle social, que é o objetivo final deles. E lamentar o que ainda acho que existe, que é a última fronteira que eles não conseguiram entrar e ainda tentam entrar, na ampla maioria, é a igreja. É a igreja e a igreja evangélica. Tem que fazer tem um manual próprio, tem os seus valores, não se dobra a nada, e esse é o grande desafio. O senhor está falando isso aqui, e é interessante que
é um projeto da esquerda tão bem elaborado que demanda tempo, porque esse aparelhamento das instituições, isso demanda tempo. São décadas fazendo isso. E o discurso não parece tão inteligente deles, mas parece que o projeto é bem elaborado. Isso acontece de forma sistemática. E é estranho, porque ouvindo às vezes pessoas de esquerda falando, é um discurso tão desconectado da realidade. Parece que eles vivem no multiverso. Parece que eles colocaram um óculos. Mas, meu pastor, é desconectado pra gente. Vamos falar a verdade? Você já parou para ver o carnaval? A quantidade de gente que tá ali? Verdade. Essa é uma realidade também que a gente não pode ignorar. É desconectado para nossa realidade. Nós somos conservadores de direito que estamos na igreja. Agora, existe. Se você somar 80% dos funcionários públicos do Brasil, 80%, todo funcionário público, a maioria de esquerda. Por quê? É o quê? A valorização do Estado. Sim. Tá? 80% funcionário público. Se você juntar pessoas que querem a legalização de droga, maconheiro, viciado em tudo que é droga. Se você juntar pessoas que têm outras opções sexuais, tá? Que não a biológica. E se você juntar quem não quer trabalhar... Aí já era. Aí é o nosso problema. Aí já era. Então, essa é a realidade cultural do Brasil. Essa história de que eles não têm voto, que eles não têm apoio, tem sim. É porque nós vivemos na nossa bolha da igreja, dos valores, do que acreditamos, do trabalho, do progresso, porque o evangelho prega isso, né? Eu fico vendo aqui o Gil e fico pensando, Gil, você que está aí candidato a deputado estadual, no Rio, os desafios aqui nossos são gigantescos. Você vai ter um desafio enorme chegando na Alerj. E assim, quando você vê a realidade nas nossas comunidades, como é que resolve um problema de comunidade no Rio? Nós vamos ter que fazer o quê? Reurbanizar tudo? Reorganizar. Aí chega para uma pessoa que mora numa comunidade e fala, ó, nós vamos te arrumar lá em Campo Grande um apartamento novo, zero. O cara não quer ir. Ele não quer ir. Como é que você reurbaniza isso, valorizando as pessoas no seu lugar? Então, assim, você como deputado estadual, você vai ter desafios enormes para discutir o Rio de Janeiro. A gente tem tido desafios enormes para discutir lá em Brasília. E assim, a realidade cultural do Brasil, a gente precisa trabalhar muito ainda. Quando a gente fala assim, não, nós somos a maioria, somos, mas infelizmente eu acho que somos uma leve maioria. Agora, e a gente não faz barulho como eles que são minoria fazem. A gente é muito comportadinho, muito tranquilinho, muito correto, muito ético, excessivamente, me parece. Eu acho que tá faltando... Tem muita gente que não gosta da igreja envolvida com a política. Foi um erro nosso, né? A gente deixou isso há muito tempo. Hoje eles tomaram tudo. Cultura, demonizaram a política. Tudo. Não. Nós entregamos para Satanás, o diabo, duas coisas que nunca foram deles. A política e a televisão. É verdade. A televisão mais cara do mundo hoje para você botar programa é a televisão brasileira. É mais cara do que você botar programa numa TV americana. Por quê? Porque a igreja, no passado, errou em falar que a política e a televisão era coisa do diabo. Ora, Jesus nunca excluiu a cidadania terrenal. Então, a gente tem que ter essa consciência. Mas, graças a Deus, eu acho que de algumas décadas para cá, essa consciência tem sido mudada, transformada. A nossa geração tem contribuído para isso, apesar das críticas. Tem muita gente que ainda acha e nos critica. Esquerdista para nos alijar do processo. E gente dentro da igreja que ainda não entendeu o adversário com que nós estamos lidando, as estratégias e a cabeça maléfica, os conceitos maléficos que eles têm. Eu acho até fazer até um agradecimento, né, Judas, pelo pastor Silas, né? O pastor Silas, ele é um dos pioneiros com a TV, levando o evangelho para a TV. Daqui a pouco vem outros pastores, mas pastor Silas, né? Porque é o seu pastor, né? Não, a gente tem que reconhecer, né? Temos que reconhecer o grande trabalho. Uma voz profética na TV. Ele fez isso com muita maestria durante 40 e poucos anos, ainda continua com um programa só na televisão, com o advento das redes sociais mudou, mas eu atribuo, eu tenho 51 anos de idade, de que ele foi o homem que marcou minha geração para esta guinada. Foi. Quando muita gente falava que a política era do diabo, ele já falava que não era. E quando muita gente falava que a televisão era do diabo, ele foi lá como assembleiano, né? Que tinha muita Assembleia de Deus nos anos 80, que não deixava os crentes comprar uma televisão. Verdade. Alguém que for da Assembleia de Deus, for da minha idade, vai lembrar disso. Dizer que os crentes tinham televisão, quando o pastor chegava, escondia dentro do guarda-roupa. Eu vivi esse tempo. Vocês não são dessa época, não, mas eu vivi isso. Então, assim, e ele vai na juventude, um pastor jovem da Assembleia de Deus, vai lá e bota programa dentro da televisão,
o que era pecado à época. Então ele foi anos-luz à frente de muita gente, né? Foi de vanguarda, acho que ele é uma voz que realmente tem esse peso histórico. Como todo e qualquer pastor e cidadão tem virtudes e defeitos, mas o nosso pastor, para mim, é um profeta, quem marca a nossa geração como a voz que mais expõe defesa dos valores do reino de Deus. Só que conhece pastor Silas de perto. Qual é o tamanho do peso que se carrega por ser posicionado dessa maneira? Ele paga um preço muito alto. Ele paga preço familiar, a família já sofreu ameaças de morte muitas vezes, e a família não tem segurança. Ele, pessoalmente, teve que, de um tempo para cá, andar com 4 caras do BOPE atrás dele, não é por questões de segurança mesmo, ameaças de morte. E o pior hoje, no Brasil, é enfrentar o Poder Judiciário. Ele é o homem hoje que responde não sei quantos processos na vida e a quase totalidade deles, problemas advindos de seus posicionamentos ideológicos e defesa de valores cristãos. Não é? A ponto de chegar agora... Hoje nós estamos gravando isso aqui dia 3. Não é? Dia 8 de agosto vai fazer um ano que o ministro Alexandre de Moraes retirou dele o passaporte, e olha que ele tem igrejas fora do Brasil, e levou os cadernos de esboço de mensagem. E há um ano ele pede e o ministro não devolve. Isso é pura perseguição política contra ele, porque ele é um crítico do ministro Alexandre de Moraes pelos abusos que ele vem fazendo com a caneta de ministro da Suprema Corte. Se paga um preço altíssimo, não é? Desde advogados a isso. Ele, outro dia, que tinha que fazer um casamento de um pastor nosso na América, lá em Boston, não pôde ir fazer o casamento porque está sem passaporte. Ora, um líder religioso. Isso chega a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. Se falar isso num país democrático, um líder religioso do tamanho do pastor Silas ter o passaporte apreendido por causa de quê? O que ele fez? Qual o crime dele? A acusação do ministro Alexandre de Moraes é que ele estava conspirando contra o Estado democrático de direito junto com o Eduardo Bolsonaro. Por isso ele tirou o passaporte dele. Uma vergonha. Complicado. Isso é um absurdo. Então, o preço que ele paga é muito alto. Não é bom estar na pele dele, não. Gilberto, eu acho que o pastor Samuel já está trilhando o caminho e já está pegando o conselho aqui. Pô, tô indo nesse caminho aí. Olha aí, ó. Eu admiro esse posicionamento e eu quero acrescentar uma coisa que você está dizendo aqui. Não, mas continua. Isso aí mesmo. Vai para cima. O preço é altíssimo, mas acredito que o preço da omissão é mais alto. Sem dúvidas. Exatamente. E ele faz isso, Deus levantou o pastor Silas em prol de uma nação, não é sobre uma causa pessoal. Nunca. E nós que somos cristãos observamos que ele é uma barreira entre algumas coisas que podem vir sobre as igrejas em geral. Eu quero pedir ao senhor que, por favor, se puder elucidar isso aqui, tem muita gente que nos assiste e em período eleitoral fica muita gente criando narrativa de muita coisa, inclusive a palavra narrativa fez muito sentido para esses tempos agora. Tempos atrás as pessoas não falavam sobre essa palavra. A esquerda é muito boa em narrativas, né? O que de fato nós já temos concreto, além de todos esses projetos que vêm atacando o princípio, os valores da igreja, o que hoje já existe concreto que de alguma maneira pode tentar atrapalhar o processo de pregação do evangelho. Esses dias eu vi, por exemplo, não sei, não analisei o vídeo profundamente, mas eu vi um vídeo de um pregador pregando em praça pública que foi interpelado por alguém, acho que foi impedido de pregar. Municipal. E São eu Paulo. queria saber da parte do senhor que conhece profundamente a política, o que tem de concreto hoje? Bom, hoje o mundo moderno não permite mais golpes como o socialismo e o comunismo fez nos anos 80, 70, 80. Eles fazem de uma forma sutil, usam sistemas. Qual é a perseguição que vem leve contra a igreja neste tempo que muitos líderes religiosos não estão percebendo? Hoje eles vêm pela Receita Federal. Eles não vão vir mais com arma. Você não vai poder mais pregar. Esquece, não é assim. Fecha a tua igreja, não vai fazer isso. Eles vêm pela Receita Federal. Aí criaram, antigamente, todo o segmento religioso, não é só para evangélicos, fazia uma declaração anual à Receita Federal de entradas e despesas daquele culto. Seja o culto que for, evangélico, católico, umbanda, qualquer um. As religiões, elas são tratadas no Estado laico como o dever que o Estado tem de proteger todas as religiões. Não é favorecer esta ou aquela religião. Isso é Estado laico. Diferente do que a esquerda prega, que eles acham que o Estado laico é o Estado ateu, que persegue e aniquila os religiosos. Não. O Estado laico é o Estado que protege
e promove todas as religiões e respeita quem não quer ter religião. Isso é o Estado laico, isso é o que nós defendemos e que vem da reforma protestante no século XVI. A esquerda vem de um Estado laico que não é verdadeiro. Eles querem um Estado laicista, eles querem um Estado ateu. Não é o Estado que respeita e protege as religiões. Por quê? Porque grandes democracias no mundo, dízimos e ofertas que você dá na igreja, você debita no imposto de renda. É assim que é feito na Alemanha. Parte disso é feito assim nos Estados Unidos. Aqui eles querem discutir até a imunidade tributária que a igreja tem. Eles querem, se possível for, cobrar imposto das religiões. Nossa. O que é uma vergonha. Então, qual é a tática hoje para mim de que eles vêm? Eles vêm via... mudaram. Tiraram a declaração anual que as instituições religiosas tinham que dar, aí inventaram a CTF, DCTF, um monte de declarações na Receita Federal para produzir o quê? Multa sobre as igrejas. Muita igreja tem um tesoureiro simples. Você imagina igrejas no interior. Tem igreja grande, mas tem igreja no interior que é um irmão tesoureiro que arrecada ali as poucas ofertas, os poucos dízimos. Nem sustenta a própria igreja. Nem sustenta a própria igreja, isso é a realidade da maioria. Aí eu vou dar um outro dado. Isso é na igreja evangélica. Você imagina, porque quando se trata de religião é para todos, no centro de Macumba, no centro de Umbanda, que também é religião. As doações lá como é que são feitas? Então, assim, eles estão produzindo uma forma, uma metodologia via Receita Federal de perseguição. Porque o que ele faz? Quando o cara não faz as declarações mensais, trimestrais, o que eles produzem? Multa. Aí, se o camarada vota contra eles, e eles sabem, eles mandam chamar, como já tentaram fazer isso com o meu pastor, mas meu pastor não cedeu. Fala pro pastor Silas aqui que tem umas multas aqui disso, daquilo outro. Se ele sentar com a gente, ele não precisa nem nos apoiar, é só ficar calado. É só ficar calado, a gente resolve tudo. É assim que funciona a perseguição. É assim que funciona. A perseguição não é mais com arma na cabeça. É desta forma que fazem. Então, a Receita Federal é o principal instrumento hoje de perseguição do Estado brasileiro contra o segmento religioso, em especial nós evangélicos. Nossa. E pouca gente sabe disso. Pesado, hein? Pouca gente do sabe brasileiro disso. ficar consciente das coisas, né? Isso eu acho importante, esses dados aí, essas informações, tá sendo informado nas igrejas. É. Porque, infelizmente, tem muitos pastores que não têm nem noção disso daí. Tem pastor que está sendo multado. Outro dia, nós tivemos que votar um projeto de lei na Câmara. Nós tínhamos mais de 6 mil CNPJs de instituições religiosas, 90% delas eram evangélicas, que o CNPJ estava travado, não podia ter conta no banco. Olha aí. Por causa dessas declarações mensais trimestrais. Aí nós fizemos uma anistia, votamos no Congresso Nacional, a Frente Evangélica trabalhou muito nisso, tá? Votamos a anistia e resolvemos o problema desse CNPJ. Mas daqui a pouco, esses pastores às vezes erram por não conhecer a legislação, porque não tem um contador, não tem dinheiro às vezes para pagar um contador. Eu conheço a realidade da maioria das igrejas do Brasil. Exatamente. Não é igual a tua igreja lá em São Gonçalo, pastor Daniel, sogro de vocês, que tem uma igreja grande, estrutura, deve ter ali contador, deve ter advogado, tem tudo. Muitas igrejas não tem do interior desse Brasil, gente. São gente que estão ali dando um dízimozinho, a oferta, pastores que trabalham durante o dia, chegam não é igual no a culto IPT, como é que é lá a sua? Com as mãos sujas de cimento. IPTM. Chegam com as mãos sujas de cimento. É isso aí. Pregam a palavra, ficam até 1h da manhã para pegar um trem, 4 horas da manhã para trabalhar no outro dia. Isso não é a realidade de muitos pastores hoje? 90% das igrejas. Então 90%. é isso que agora você chega nos engravatados e que vivem nos ar-condicionados lá da Receita Federal em Brasília, eles não querem saber disso não, eles querem fazer o Estado perseguir. Aí eu te pergunto, quantas vidas tiveram casamentos restaurados, vidas restauradas, deixou de beber, deixou de agredir a esposa numa igreja evangélica, seja a igreja que for. Até mesmo a questão social. A igreja ela é responsável... o papel social da igreja. Gilberto, vindo pra cá agora, que uma mãe me abraçou, pelo amor de Deus, me ajuda, meu filho. Foi a minha merendeira na escola. Aí eu desci, fui dar aquele abraço nela, amo aquela mulher de paixão, um beijo pra senhora, tia Tereza. Ela veio, ajuda meu filho, pelo amor de Deus, ele tá bebendo muito. Depois que ele separou, ele... Não, pode ficar tranquilo. Eu liguei para um amigo do centro de recuperação, que já recuperou muitas vidas. Vai ser mais um que vai ser recuperado. Então, a igreja, sempre ligado à igreja. Esse centro de recuperação é de uma igreja. Então, o pastor vai cuidar dele com muito carinho. Você falou, Gilberto, centro de recuperação? Você sabe uma das lutas que a esquerda tem dentro do Congresso Nacional altíssima?
para acabar com todas as comunidades terapêuticas. Que isso? O quê? Todas. O senhor está se referindo ao centro de reabilitação? Este pessoas mesmo. em estado de drogadição? Eles são contra. Que isso? Todos os partidos de esquerda, PT, PSOL, a gente vive guerreando lá, eles são contra as comunidades terapêuticas, eles falam que ali é um lugar de lavagem cerebral religiosa, que não muda a vida das pessoas, que eles só querem clínicas. Isso que eu estou te dizendo. Toda semana a gente tem guerra contra eles, contra isso. Acho que é São jogar o desse país jeito. num caos. Eles querem fazer um caos, caos. Mas isso é explicação. algo consciente, no sentido de... É um movimento orquestrado com a consciência de que, de alguma maneira, isso vai prejudicar o ser humano, ou eles acreditam que estão brigando por uma coisa Desculpa, eu nem vou te responder. Eu não consigo te responder essa pergunta. Porque para mim tem hora que eu acho que falta cérebro. Vou te dar outro dado, que é pior. Você lembra que nós tínhamos hospitais psiquiátricos? Lembra disso? Sim, sim. Existe mais? Não. Porque a esquerda acabou. Sabe por quê? Porque eles disseram que aqueles hospitais psiquiátricos eram um juntamento de pessoas que podem viver socialmente. E aí inventaram uma tal de casa terapêutica. Tiraram todas as pessoas que estavam em hospitais psiquiátricos, tinha algumas com quadro sério, jogaram para casas, morando 5, 6 pessoas. Isso já vem acontecendo nos últimos 20 anos no Brasil e ninguém percebeu. Sabe o que aconteceu com a nossa comunidade que tinha problema psiquiátrico no Brasil? Mais de 70% dela morreu com acidentes, porque elas conviviam em sociedade e elas não tinham psiquicamente condições para aquilo. Morreram em acidentes, suicídio e brigas nas casas. Isso é demoníaco. Nós destruímos 70% das vidas que tinham problema psiquiátrico, porque eles não aceitam hospital psiquiátrico. Eles têm umas manias, eles têm um negócio que não dá para... É inexplicável essa postura da esquerda. E, gente, só quem convive. Eu estou há 12 anos no Congresso Nacional, estou 12 anos na Câmara dos Deputados. Tem coisa que você não acredita que eles ficam lá defendendo. Como entraram com um projeto de lei lá para legalizar, e se não é a frente evangélica, essa porcaria ser votada, para legalizar casamento de netas com avós e pais com filhos. Ah, que isso. Absurdo. Estou te dizendo. Isso vou é diabólico. Não, vou te pegar o número do projeto aqui, que eu não conto história. Que isso. A necessidade... Se não fosse a frente evangélica, isso tinha sido votado numa comissão. Nós é que fomos lá e fizemos o maior escândalo, paramos aquilo. Aí o autor, vou falar aqui o nome, projeto de lei, eu já vou pesquisar aqui e já falo para vocês. Isso, Olha só. Isso é grave. Me fez até lembrar, esses dias viralizou um vídeo de um... Acho que ele é um candidato a deputado, não sei. De um rapaz... Eu vou me lembrar o nome dele. Falando sobre o que aconteceu em Gaza. O senhor chegou a ver sobre isso? Em um podcast, ele estava falando sobre o que aconteceu em Gaza e ele defendendo a estratégia que o Hamas utilizou. Estrupar as mulheres. A mulher foi estuprada por 40 homens. Sim, sim. Ele disse que era uma forma, eu não me lembro exatamente, era uma forma de guerrilha que eles estavam usando. Olha, isso é indefensável. Isso é abjeto. Isso é nojento ouvir isso. Agora, eu quero saber, Gilberto, o que você... Gil Negão. Gil Negão, esse aí, muda esse nome aí. O que você tem a dizer de uma pessoa dessa? Olha, eu acho que a questão do estupro, no geral, eu penso que é um castramento químico, de imediato. Uma pessoa dessa não pode dar sequência numa genitude, não pode gerar. Já tem aquela luta do Congresso sobre a questão da lei da mulher quando é estrupada e tal, mas nesse caso, pro cara que ofendeu essa mulher, eu acho que a lei deveria ser um pouco mais dura para esse elemento que não tem nem condições de seguir vivendo, ainda mais gerando. Você é um então, bolsonarista radical, não quer desviver. não é que é um radical, mas Tá como certo. que um cara desse Certo. estrupa uma filha sua certo. e segue a vida normalmente numa cadeia, daqui a pouco, depois de 10 anos, 15 Fazem anos, ele 20 sai vítimas. e ele faz mais 10, mais 20, mais 15. Eu acho que esse cara tem que ser punido Esse cara não tem automaticamente. filha, tem? Será que ele tem filha, esse cara? Defende um Estranho. negócio desse? Não, quer ver outra coisa? Estranho. Não tem. Quer Às ver vezes outra ele coisa? estupa a própria filha. Quer ver outra Até coisa tem. aqui para vocês terem... Olha onde a esquerda está nos levando. Nós temos agora 2 deputados na Câmara dos Deputados, 513, 2 são trans. Ou seja, ele tem genitália masculina, Meu Deus, representa as mulheres, né? não é? Se sentem mulheres, vestem como mulher, se comportam como mulher, mas tem genitália masculina. Começaram neste mandato. No início do mandato, o presidente da Câmara era Arthur Lira. As deputadas mulheres
se incomodaram e falaram assim, qual banheiro eles vão usar? Porque se eles entrarem no nosso banheiro feminino, com genitália masculina, isso nos incomoda. E aí isso começou a dar uma confusão, o presidente Arthur Lira tentou empurrar com a barriga o assunto. E o que as mulheres deputadas estão fazendo? Quando eles entram no banheiro, elas saem. Aí eu te pergunto, você imagina minha avó, minha tia, se internar numa enfermaria, que é a enfermaria feminina no hospital. Esse trans, que se sente mulher, com genitália masculina, vai ficar no mesmo ambiente da minha tia, da minha avó, num ambiente hospitalar. Daqui a pouco nós vamos estar vendo coisa... E o que classifica o direito de um grupo sobrepor o direito de outro grupo? Pois é, esse é que é o problema. Eles gritam muito. Esse é que é o problema, é o nosso silêncio, é o que você Exatamente. falou, a nossa omissão. A igreja, e aí nós temos que ter autocrítica, gente. A igreja evangélica se omitiu muito. Por exemplo, onde estão as nossas escolas? Verdade. Onde estão as nossas faculdades? A gente critica, a formação vem um país só muda quando a educação for prioridade de verdade. Exatamente. O Brasil não prioriza a educação. E nós evangélicos estamos priorizando? Não. Não. Se chegar numa faculdade hoje... São por poucas exemplo, escolas algumas... É um processo de cristãs. imbecilização que muitos jovens enfrentam. Inclusive nós evangélicos. Certamente todo mundo aqui conhece pelo menos uma pessoa que entrou em uma faculdade dessa e saiu desviado da fé. Lógico. Inclusive, eu tenho pessoas muito próximas que viveram isso, e a igreja precisa acessar todos os segmentos, não como um Estado, mas como um poder de influenciar, porque nós pregamos um reino. Eu tenho para mim, pastor, e tenho para mim, deputado, no meu coração, no meu espírito, que Deus nos deu uma missão, anunciar um reino. E quem se omite a isso? Não, olha, eu não quero me envolver com política. Não, nós somos envolvidos com política. Nós pregamos o reino de um rei, aqui na terra. E eu quero pregar isso, eu quero anunciar isso. Inclusive, depois eu quero perguntar ao senhor até que ponto eu estou seguro da minha liberdade de expressar as minhas pregações biblicamente, ou até que momento eu já não tenho esse direito, posso me sentir assegurado pela Constituição brasileira. Bom, nós estamos com alguns problemas. Por exemplo, agora nós estamos lá, as mulheres, e aqui primeiro eu quero abrir dizendo do meu repúdio ao atual governo, ao atual presidente da República, que tanto fala em mulheres, e as mulheres, tristemente, ainda dão mais voto para a esquerda do que para a direita, que eles usam isso muito bem com as mulheres, e nós temos, neste ano, recorde de feminicídio. Meu Deus. Ora, se este governo fosse um governo que defendesse as mulheres, isso não seria recorde agora. Exatamente. Tinha que ser recorde no governo Bolsonaro, que falam que não defende mulher. Então é para ver a hipocrisia da esquerda. Mais uma vergonha, esse recorde de feminicídio neste ano, com o Lula na cadeira de presidente há 3 anos. Então, isso vai para a conta dele. Ele que resolva com as mulheres na eleição, porque vai ser cobrado por isso. Mas deixa eu te dar um dado. Agora está lá votando uma nova lei, que é a lei da misoginia. Tudo agora querem botar na culpa da misoginia. Isso é polêmico, hein? Aí eu peguei a relatora, que é a deputada Tabata Amaral de São Paulo, e veio falar com a minha bancada. Eu sou líder da maior bancada da Câmara dos Deputados, que é a bancada do Partido Liberal, PL. Ela quis falar, porque queria os votos para aprovar o projeto. Falei, não tem problema, mas eu quero te botar uma pessoa antes. Que foi um deputado de Minas Gerais que queria conversar com ela, o deputado Lafayette Andrada. Ela foi conversar, aí eu nem cheguei a essa parte. Por quê? Porque eu queria ler um texto aqui, e aí eu quero perguntar ao senhor, eu vou responder ao senhor com uma pergunta. Deixa eu achar aqui o texto. É isso aqui. Imagina, eu não li isso aqui para ela ainda não, mas eu estou doido para ler esse texto para a deputada, que é autora do coisa, e perguntar a ela se um pastor pegar a Bíblia e ler esse texto aqui, 1 Coríntios 14, de 34 a 37. Que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça
que é mandamento do Senhor o que escrevendo a vocês. 1 Coríntios 14, 34, 37. Se eu ler isso para uma feminista dessa, que quer aprovar um projeto de lei Já de era. misoginia, Vai se sentir- ela vai falar que isso aqui é misoginia. Lógico, peraí, que até eu tenho que concluir isso aqui, porque alguém pode me assistir aí e falar assim, como é? Isso aqui existe um contexto, Sim, Sim, perfeito. sim. não é? Exatamente. Ninguém está aqui dizendo que a Sim, mulher sim. tem que ficar calada. Não. Isso aqui existe um contexto, mas isso está na Bíblia. Existe um contexto e a gente pode um dia, você que é um bom pastor, um bom exegeta, um bom hermeneuta, pode dar uma aula de exegese e de hermenêutica sobre isso, que é a ciência de interpretar a Bíblia. Então, tem uma interpretação para esse texto. Ele não é literal como Sim, se ouve. sim, sim. Mas se uma feminista ouvir um texto desse e falar isso é misoginia, vai prender o pastor. Mas o fato do culto ser inviolável. Aí é que é o conflito das leis. O culto é inviolável. O cara lê isso, mas tem uma lei nova da misoginia, ela vai querer te enquadrar. Como, Exatamente. lamentavelmente, Esse já é o tem problema. pessoas do mesmo sexo querendo ir à justiça obrigar pastor a fazer casamento. Não vai longe, eu vou contar uma experiência pessoal. Pronto. Tivemos um membro da igreja que desejava se tornar um obreiro. A igreja é aberta a todos nós sabemos. Lógico. Mas para se tornar um membro... Tem regras. Um obreiro da igreja tem regras. Tem regras. Toda E- instituição tem precisamos- regras. E o que estabelece as nossas regras é a palavra de Deus. Uhum. Ponto final. Ele chegou para mim e disse, pastor, eu quero me tornar um obreiro e eu quero me casar com outro homem. Eu disse a ele, falei, olha... Na sua igreja. Isso. Ele falou, olha... Eu falei pra ele, fulano, você é mais do que bem-vindo, venha cultuar, traga o seu parceiro, preste culto a Deus, vem aqui, ouça a palavra, mas você não pode se tornar um obreiro. E não é que eu não desejo, meu desejo é que você cresça nessa obra, mas a palavra de Deus que normatiza o culto, a igreja não permite, eu não posso ir contra a palavra de Deus. Pois quem rege a igreja é a palavra de Deus. Ele disse, eu vou processar o senhor. Tá vendo? É Eu o que vou eu estou processar o falando. senhor. E por um determinado momento, isso me fez pensar, eu disse, Deus, obrigado pelos representantes que nós temos ainda. E aí entra o medo da igreja demonizando muitas vezes o exercício parlamentar. A igreja não... A gente não quer montar... O Brasil não precisa ser uma teocracia. Jamais, Não, nós somos não. contra. Nenhum cristão briga por isso. Nós queremos pessoas que representem os nossos princípios, nossos valores. Apenas isso é um bom exemplo em cima do que o senhor disse. Perfeito. Eles querem chegar a isso. Eles querem nos obrigar a aceitá-los dentro da instituição chamada igreja. A esquerda vê a igreja como um inimigo? Vê e está na fala deles pública nos eventos da esquerda que o último território que eles têm que destruir agora é a igreja. A família e a igreja são os dois últimos redutos que a esquerda ainda não conseguiu destruir. A esquerda já conseguiu destruir Forças Armadas. Hoje está desmoralizada. Tá, Verdade. tá. Negócio Desmoralizaram as Forças Armadas. deprimente. Eles desmoralizam tudo que é figura de autoridade. Não é PM. Eles são contra a polícia militar. São contra tudo que é figura de autoridade. As duas últimas, que eles ainda não conseguiram destruir totalmente, mas que estão com muita sede para isso, Sim, é a família exatamente. e a igreja. Porque essa hierarquia familiar, que o pai é o cabeça da casa, a mãe ajuda idônea, que os filhos têm que estar submissos ao pai, eles não gostam disso, não. Meu deputado, em resposta disso, o carnaval em Niterói, pô. Perfeito. bem Botaram a lembrado, né? família dentro de uma conserva e banalizaram a latinha de família. É conserva. isso aí. Ainda Eles bem querem que- acabar com esses dois últimos redutos de autoridade. Ainda Família- bem que foi desclassificado. Para Então, glória de Pra Deus, glória de Deus, graças a Deus. essas Ah, duas a gente- instituições, igreja e família, não foram formadas por poxa, homens. tem Então, É, a verdade. gente precisa mais do que nunca que o senhor continue lá lutando, como você sempre tem Verdade. lutado. A igreja precisa de representantes como o senhor. E realmente a gente temos orgulho de ser bem representado. Temos outros, mas o senhor puxa essa rede aí lá de uma maneira maravilhosamente bem, né? E, Gilberto, sei que você já é um cara de coragem, mas ó, Não, o Vai que eu pra acho interessante é que o mesmo perfil de coragem que eu vejo aqui, eu vejo aqui. Graças a Deus. e Olha, vai pra cima, da cara. onde Porque a eu igreja vim, precisa. Gedair, da onde eu vim, eu preciso ter coragem. Sou nascido e criado em São Gonçalo, pastor. Uhum. Tá? E lá é um lugar que precisa ter coragem. Tem que ter. Tá? Então. Não, você não é nascido criado em São Gonçalo, você é de Alcântara, né? Sim. Tem porque uma são- parte melhorzinha de São Gonçalo. É. Então não é a melhor parte, diga-se de Não, passagem. eu sou da parte do fundo de São Gonçalo, né? É. Lá no finalzinho, onde tá um pouco mais esquecido ainda hoje, tá melhorando. São Gonçalo tá crescendo. Tá ficando muito bacana. Mas da onde de Alcântara para trás, da onde eu sou criado, o negócio lá é muito difícil. Precisa ter coragem. Para chegar até aqui onde a gente chegou,
precisa ter coragem. Inclusive, esses dias eu estava pensando, acabamos de chegar em casa de uma dessas nossas andanças por aí, fui ligar a TV para ver como é que estava, não tinha acompanhado o dia ainda nessa correria de política, vamos ali, vamos aqui. Um repórter tomou a palavra e disse, olha, nós ainda estamos apurando, mas um carro aqui, um carro com 5 elementos, entrou em combate com a polícia, assim, tipo, horas antes eu tinha acabado de passar ali. Então, 2 problemas muito grandes do estado do Rio de Janeiro. A segurança é em primeiro lugar, a gente precisa ter um carinho maior pela segurança do estado, e a saúde. Então, eu acabei de passar naquele momento ali, o pau cantou. 2 policiais baleados e 5 feridos. Assim, meu Deus. Desse nível. Assim, tinha acabado de passar um grande livramento. E a saúde é abandonada. Eu sou vítima de uma grande covardia na saúde. Eu até trouxe ali o atestado de óbito da minha mãe. Minha mãe morreu sem uma oportunidade de ter acesso a uma saúde. Assim. Revoltante isso, né? O Sistema Único de Saúde abandonou minha mãe dentro de um hospital que deveria estar acolhendo, tiraria ela dali, levava para um lugar onde operasse ela tal, e não deram esse atendimento à minha mãe. Minha mãe acaba falecendo de uma maneira muito covarde. Por isso que a gente se coloca à disposição para mudar a história do Rio de Janeiro. Está muito ruim, gente. E, Gil Negão, você tem todo o nosso apoio, nosso incentivo, e a gente vai fazer uma boa parceria, querendo e permitindo Deus, para que São Gonçalo possa te ter na Assembleia Legislativa, porque a gente precisa de gente com essa história de vida, que sofreu na pele, que sabe o que é o serviço público, que é o maior problema. Isso me dá um desgosto ouvir um negócio desse, porque a maior demanda no meu gabinete é tentar resolver esse problema dessa maldita fila chamada CISREG ou SER. Olha. Isso eu não sei quem inventou isso. Meu Deus. A saúde pública no Brasil é uma falácia. Aliás, a saúde de forma geral. Até para quem tem plano de saúde já está ficando complicado. Acho que há uma máfia na saúde no Brasil, que a gente precisa enfrentar isso com muita firmeza e altivez, porque não pode continuar desse jeito. Quem tem plano de saúde hoje tem que pegar fila para fazer exame. Isso é inaceitável. Exatamente. Exame você não pode esperar. Exame nós estamos tratando de vida. Então, são essas coisas que precisam mudar. Ainda tive o desprazer, meu deputado, de ouvir um descondenado daquele, um vagabundo igual Lula, questionando a questão, o SUS no Brasil funciona melhor do que a saúde dos Estados Unidos. Tá de brincadeira. Vem você aqui, Lula, tá? Vem você aqui, quando der esses problemas que você vai pro Sírio-Libanês aí e tal, vai para um hospital desse do SUS para o senhor ver se realmente a saúde do Brasil funciona. O senhor tinha vergonha de falar que a saúde do Brasil funciona. Mais uma pitadinha. Como que a população carente, sofredora, sofre isso na pele todos os dias, a falta da segurança, a falta da saúde pública de qualidade, vê um camarada falar umas falas absurdas dessa e defende. Como é que pode isso? O que está acontecendo? Me explica aí, pastor. Se tornou quase uma religião, né, pastor? É um negócio assombroso. Eu também não E são influenciados por pessoas que moram nas suas mansões, condomínios de luxo, que andam de carro blindado, de segurança, vai para o Sírio-Libanês, vai para o Albert Einstein. Eu tenho até minhas opiniões sobre isso. Eles pegam a cultura. Primeira coisa que a esquerda pega é a cultura. Grandes influenciadores... Né? Pegaram um grupo aí para... Artistas. Foram para cima do nosso capitão. Foram para cima do nosso capitão, falando que a Amazônia estava pegando fogo. Pegaram um grupo aí de X artistas e foram para cima do capitão. Se calam, fizeram né? essa covardia. Cadê esses artistas hoje? Tudo caladinho. A Amazônia continua pegando fogo. Sim. E cadê esses artistas? Aliás, no primeiro ano do governo Lula foi o recorde. Tá? Recorde de queimadas no primeiro ano do governo Lula. É conveniência, né? É conveniência. Então eles pegam essas pessoas ficaram que caladinhos, compram, ninguém falou nada. Compram e isso aí. Estômago no ambiente político desse. Meu pastor, essa é a pergunta. Vou te falar, estou 12 anos viajando toda semana. As pessoas acham que viajar de avião é cansativo demais. Você não sabe o que é. Eu ainda moro no Recreio para ir para Santos Dumont ou Galeão 1h30, 1h40, às vezes 1h45, dependendo do dia. Toda semana ficar ausente 4 dias da família, de casa, porque eu fico lá sozinho, moro num flat. É uma preço, missão, né? É uma missão e com muita humildade. Hoje, não falo antes, mas hoje, o salário que eu ganho como deputado federal, se eu estivesse hoje na iniciativa privada, eu ganharia 2, 3 vezes mais. Então, eu estou lá cumprindo uma missão, de verdade, com muita consciência.
E assim, tem dia que você tem que fazer estômago. Quer ver uma coisa? Eu luto desde o meu primeiro mandato contra a legalização de jogos de azar no Brasil. Jogo é uma desgraça. É assim como as drogas. Consegui segurar no primeiro, consegui segurar no segundo. Agora veio o governo do descondenado Lula, que aí está, legalizaram as bets. Começou lá no governo Temer, uma legalização de jogos online, mas as bets são oficializadas no governo Lula. Eu já perdi uma assessora que trabalhava no meu gabinete, que estava com problema de... Pegou dinheiro com agiota, endividada, tentou se suicidar, foi parar no hospital psiquiátrico e pediu demissão por causa de vício de jogo. Meu Deus. Nós estamos com 80% das famílias brasileiras endividadas. A metade delas é por causa de tigrinho, essas desgraças que tem nos jogos online, legalizado no governo de quem? Do descondenado Lula, que fala que defende pobre. Ora, quem mais se vicia nisso são os pobres. Quem mais se vicia nisso são os aposentados, que, além disso, ainda foram roubados pelo INSS. Então, é um país que a roubalheira virou institucionalizado. É uma vergonha viver num país. A gente precisa mudar esse Brasil urgente, mas a gente tem que ter fé. Nós somos gente de fé, porque outubro está aí, a gente tem a oportunidade de mudar os destinos do nosso Brasil. Cremos em nome de Jesus. Olha, o deputado. Pastor e deputado, né? Eu estou deputado, eu sou pastor na essência. Eu tenho saudade quando o maior escândalo do país era Bolsonaro tá andando de moto sem capacete. O Bolsonaro pultou a baleia. Bolsonaro não se vacinou. Eu tenho saudade desse tempo. Lógico, porque agora é só roubalheira. Porque agora é roubo no INSS, é roubo... Você sabe que o roubo do INSS é maior roubo do que a Petrobras e Petrolão juntos. São 80 bi que roubaram dos pobres aposentados no Brasil, que ganham de 1 a 1 salário mínimo e meio. Inclusive, pessoas com deficiência visual, auditiva, pessoas com deficiência, inclusive pessoas analfabetas, que foram os mais roubados. O que deu? Até agora em nada, está lá na mão do ministro André Mendonça. Não deu em nada porque o STF impediu que a gente continuasse a investigação, mas nós indiciamos uns 80 lá. Inclusive o Lulinha, filho do Lula, que recebeu mesadinha de 300 mil reais. Quem está dizendo isso é a Polícia Federal, não somos nem nós da CPMI. É a Polícia Federal. Tá aí. Agora estão mexendo. O André Mendonça, que é um ministro sério, acho que vai para cima para pegar, pelo menos, para ver se a gente consegue recuperar alguma parte desse dinheiro roubado. Agora, estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui, né? Mas... Já imaginei. Uma honra estar... O papo tá bom. Bate-papo, a gente precisaria mais uns 3 horinhas aí para botar os assuntos, né? A gente volta aqui com impactados. Eu acredito que a gente tem uma missão, né? Se o senhor continuar nessa missão que o senhor tá, Gilberto, para cima, tá ganhando voz, tá sendo conhecido pouco a pouco, daqui a pouco eu acredito que os 4 cantos do Rio vai estar te conhecendo, seu trabalho. E, pastor Samuel, continua esse trabalho aí. Começa a meter a referência pra gente aí. Graças a Deus. Já perguntou aqui da perseguição do pastor Silas, fica com medo não. Vai embora, qualquer coisa. Cristão não combina com essa palavra. Medo não combina com o cristianismo. Eu sou competidor de luta livre esportiva. Então medo de combate. É só ver o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja. Nós temos um hino que fala isso. Nada parou a igreja. O comunismo não parou a igreja. Não vai ser a esquerda brasileira que vai parar a igreja. Dá tempo de eu terminar com uma última pergunta, senhor? Esse homem aqui eu conheço de perto. Esse homem é de direita pelo que ele defende, pelo que ele crê. Porque sentiu na pele a covardia que viveu da partida da sua mãe. Liberdade. Para nós, eleitores, que conselho o senhor deixa para o eleitor que está de longe para reconhecer quem, de fato, tem um coração aguerrido de direita e quem se veste de direita? Bom, você tem que ver a história das pessoas. Você, eleitor, tem a oportunidade esse ano de escolher 6 cargos. Deputado federal para o seu primeiro voto, deputado estadual seu segundo, 2 senadores da República. E se eu posso falar uma coisa, além da eleição de presidente da República, esses 2 senadores aqui são as figuras mais importantes, porque é quem pode frear os abusos do Poder Judiciário, que o Senado não vem cumprindo o papel dele há muito tempo. Então, esses 2 votos são importantíssimos. Governador e presidente da República. Então, é um ano de você observar as pessoas e está aqui Gil Negão, um amigo que a gente tem conhecido nos últimos tempos, e posso dar testemunho da seriedade do trabalho dele, que está colocando seu nome à disposição. E aqueles que pregam renovação, né, porque tem eleitor que fala, não quero votar em quem nunca teve mandato, eu quero uma renovação. Está aqui uma excelente opção, te recomendo, Gil,
Negão é candidato a deputado estadual e eu tenho certeza que vai estar nos representando com muita dignidade lá na Assembleia Legislativa. Vou ter orgulho do seu trabalho lá, o Gil Negão. Isso, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, meu deputado. Obrigado. A gente não vou decepcionar. Preso, a gente não vai sair preso daquela alerj, eu tenho certeza. Apesar que hoje tem preso inocente igual o Bolsonaro, Também, tá? é verdade. Nós estamos num país de perseguição que tem preso inocente igual o presidente Bolsonaro, que não roubou nada. Por isso se tivesse roubado, estava solto igual o Lula. Mas não roubou, tá lá preso, coitado. A necessidade da mudança do Senado é muito Por importante. isso. Vai ter segundo round, né? Então vamos parar. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, agradeço. Samuel. Sem palavras por estar aqui com Meu vocês. pastor Samuel, uma honra estar aqui Essa contigo. campanha Obrigado, deputado. Bênção, Bênção. brigadão. Obrigado, Gilberto. Gil. Gil Negão. Obrigado tá? pelo carinho, tá? O deputado Sóstenes Cavalcante, muito obrigado pela presença, é uma honra. E, galera, muito obrigado e até a próxima.